Olá, hoje nossa coluna podcast vai falar sobre a saúde da mulher. Da primeira cólica à menopausa, nós precisamos falar um pouco sobre a saúde delas. E aí, Gi, tudo bem? Eu tô, e você? Também tô bem. Apresenta nosso convidado, por favor. Vamos lá, Dr. Carlos Del Roy, ele é uroginecologista. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, José, Gi. Adoro falar desse assunto. Eu também. E eu já quero começar perguntando o que é a uroginecologia. Bom, a uroginecologia é um capítulo da ginecologia que estuda os distúrbios do assoalho pélvico. Esse conjunto de músculos, fáscias, que sustentam tanto a parte dos órgãos pélvicos, né? Bexiga, vagina, intestino, e também a parte osteomuscular, né? Que faz parte desse contexto todo aí. Roy, obrigado primeiro pelo convite, ter largado o consultório, aquela correria de São Paulo. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu queria já ter te convidado há bastante tempo. Eu acho que é um assunto que é totalmente fora da nossa zona de conforto. Mas como o programa aqui, o objetivo é trazer qualidade de vida e falar sobre esse assunto é fundamental. Primeiro, lendo um pouquinho a respeito das coisas que você gosta, que você faz, parece que o escape urinário é uma coisa muito prevalente no consultório que você cuida. Conta pra gente, o que é isso? Quais são os sintomas, faixa etária? O que a gente tem que se cuidar? Tô surpreso contigo, hein, cara? Que bom. Usou os termos corretos, prevalentes. Muito bem, parabéns. Fiz a lição de casa. Tá, muito bom. É assim, olha. Perda de urina involuntária é o maior problema de saúde pública do mundo. Ele afeta entre 6% e 8% da população feminina adulta. 1 em cada 3 mulheres americanas acima dos 45 anos tem incontinência urinária de esforço. 1 a cada 6 tem bexiga nervosa, bexiga hiperativa. E 1 em cada 10 tem prolapso dos órgãos pélvicos, que é, na gíria popular aí, bexiga caída, períneo, flacidez vaginal, vagina larga. Os americanos gastam aí coisa de 2 bilhões por ano para tratar isso. 600 milhões de libras no Reino Unido. Então, assim, é uma coisa muito prevalente e é muito importante. Mas o que rege essa situação é que isso envergonha a mulher. E ao envergonhar, ela não encontra nenhum lugar onde ela possa falar disso. E muitas vezes o médico não fala, na faculdade você não aprende. Então você vai vendo ao longo da vida, né? Porque você não vê todo esse movimento. Hoje, se você olhar aí qualquer mídia social, você vai ouvir falar de câncer de mama e endometriose. Então, assim, endometriose afeta 1 em cada 10 mulheres. E câncer de mama, 1 em cada 12. Ou seja, a incontinência urinária, ela é 4 vezes mais prevalente. Então, é muita gente. Onde é que elas estão? Isso faz parte da idade? Sim, existem aquelas crianças que perdem urina ou que têm algum distúrbio na micção, porque as crianças hoje são muito ansiosas, né? Hoje eu sou muito ligado, eu tenho uma netinha de 4 anos, né? Então, assim, a gente tem toda a experiência de como é fazer certo, né? A gente não deixa ela ver televisão, a gente deixa ela fazer o xixi dela com a porta fechada, ela acaba, ela se limpa. Então, assim, é todo um trajeto. E os meninos hoje, uma pesquisa saiu hoje, aí eu estava vindo de um lugar para outro e eu escutei. Os jovens britânicos, por causa dessa série Adolescência, aí que está todo mundo impactado com esse troço aí, ele se sente emasculado. Porque tanta questão do feminismo, os direitos e tal, não sei o quê, que se esqueceu de dar exemplo para os garotos. Então, eu pergunto, claro, existe uma conquista da mulher que começou lá nos anos 60, quando se inventou a pílula anticoncepcional, até nos dias de hoje. Aí vem todo esse discurso que ganha menos, toda essa coisa que eu não acho que
Mulher médica não ganha menos que médico, nem a pau. Advogado também não, e por aí vai. Mas por que as mulheres não cuidam da sua saúde? Por que elas não cuidam da sua saúde, Íntima. não só íntima? Porque, veja, faz parte do podcast, eu vi a vinheta, movimento. Como é que alguém que perde urina se movimenta? Como é que ela tosse? Como é que ela sobe escada? Pratica atividade física. Não consegue. Então ela entra num ciclo do medo. Ela não progride, ela não vai. Entendeu? E a gente não pergunta, José, a gente não pergunta isso. Eu não, né? Porque eu sou o chato da pergunta, né? Entendeu? Eu acho que é por aí a questão. E os fatores de riscos? O principal é o parto normal. Mulheres que têm bebês acima de 3,8 kg aumenta muito o risco, né? O envelhecimento, a própria genética, a mãe teve, a avó teve, e a obesidade, né? Isso é um problema de saúde pública tremendo, né? A gente acha que no Brasil 30% da população está obesa, né? Então isso a gente tem que cuidar. E uma vez feito o diagnóstico, os sintomas, quais são as medidas de tratamento? O fundamental é a pessoa procurar ajuda ou o médico ele se interessar pelo assunto. Sempre no mundo ideal seria interessante você acolher essa pessoa, explicar para ela que isso, perder xixi não é normal, esse é um tema, né? A primeira coisa que você faz é examinar, fazer o diagnóstico e aí você pode dar a ela as medidas gerais, né? Não evitar de tomar sucos ácidos, que isso aumenta a frequência urinária, não ganhar peso. E o primeiro passo, fisioterapia, mundo ideal, tá? Mas não é o que acontece. O que acontece é você pedir um exame, chama estudo urodinâmico, para você identificar por que ela perde, até porque senão as fontes pagadoras não entendem que você pode tratar. E aí o próximo passo é o reforço da musculatura com a fisioterapeuta pélvica dedicada a isso, né? E depois o tratamento, normalmente, ele é cirúrgico, né? Que é um sling, uma fitinha, uma barrigueira de cavalo, né? Que a gente chama. Uma faixa de polipropilene que você coloca debaixo da uretra. E assim, é um tratamento recente, é um tratamento que tem 20 e poucos anos, né? A série mais longa no mundo tem 20 e poucos anos aí. Quer dizer, é bem fruto da minha geração, né? A gente aprendeu a tratar e mudou completamente o tratamento. O problema é que, à medida que o tempo passa, os tratamentos também evoluem, vão aparecendo coisas novas, e aí entra aquele fator que eu combato muito, que são aquelas pessoas não especialistas que vão colocando esses moduladores, mesmo esses moduladores de colágeno que usa para a fáscia, começa a usar inadvertidamente no genital, sem ter nenhuma comprovação científica. Isso é um problema. O que a gente tem de tratamento é o sling. Ele teve um problema, principalmente no Reino Unido, né? Isso substituiu por um negócio que chama debulking agents, que é um agente de preenchimento, que não funciona. Porque nos Estados Unidos existe um problema com essas telas colocadas na vagina inadvertidamente, né? Então isso sofreu um contra-ataque do FDA. O FDA ele não proíbe, ele não faz assim, você pode ou não fazer, mas ele proíbe a comercialização, porque ele é um órgão de vigilância, entendeu? Isso bateu em todo mundo. Mas mesmo assim, eu estou estudando para dar aula, os americanos gastam só com sling quase $700 milhões no ano. 250 mil mulheres por ano são submetidas a sling. Só que ela tem lá uns probleminhas, e se você não é especialista, você vai ter problema. Você tem que saber lidar com as intercorrências e ser franco com o paciente. Mas assim, é ato contínuo. Você operou, a paciente reabilitou, fez a fisioterapia pós-operatória, é mais fácil ela entender, entrou no ciclo do crescimento, ela consegue perder peso, aí a vida começa a melhorar. E eu não consigo reverter isso de uma outra maneira sem ser cirúrgica? Quando a perda é leve, sim, com fisioterapia, com o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, o TEMAP consegue bastante.
Algumas terapias ajudam, o laser ajuda, mas você não pode chamar isso de primeira linha, tá? Ele é um coadjuvante, tá? O paciente está no pós-parto, ali 6 meses, teve um nenê grande, ela tem uma perda 2 vezes na semana, não é uma coisa importante. Aí dá. Fortalecimento com o laser vai bem. Mas você dizer que o laser como primeira opção, não. E aí, então, a gente falou desse escape urinário e também tem uma outra doença que é a menopausa. Uma doença. Não é doença. Muito bem. Fala um pouquinho pra gente quais são os primeiros sintomas ou a falência hormonal e É isso aí. Na verdade, a menopausa ela é um fenômeno. Significa a última menstruação. O período que a gente fala é o climatério, que começa aí em volta dos 45 anos, quando a capacidade reprodutiva começa a cair, e vai ali até os 70, onde é a senescência. Os calores são fundamentais, mas assim, o que começa primeiro é a mudança do sono, a irritabilidade, a vagina seca, o desinteresse sexual, perda de musculatura. É típico, né? Eu queria saber se a maioria das mulheres tem a maioria desses sintomas, cada mulher tem um sintoma específico. Como é que é? Cada mulher tem o seu jeito, né? Logicamente, as mulheres que estão mais antenadas... Eu recebo muita demanda no consultório das mulheres dos 45, por aí, já querendo se precaver. O que eu posso fazer, doutor? Tal. Mas uma mulher linda, magra, no peso, preocupada. Por quê? Porque ela está escutando no TikTok, ela está escutando no podcast, mas não um podcast sério como o de vocês, né? Eu também faço podcast. A gente tem uma contra-informação gigantesca, né? De pessoas que não fizeram residência, não fizeram especialidade, aí começa a receitar esse monte de coisa aí que... Nós estamos numa epidemia de monjaro, gente. Nem tem monjaro no Brasil. Verdade. Eu não sei como é que essas pessoas conseguem vender esse pacote, né? Então a pessoa está lá, emagrecendo, ela começa a ter irritabilidade. Outra coisa também, o chip da beleza, né? A gente é contra totalmente isso aí. Não tem nenhuma evidência médica sobre isso, tá? Dar testosterona para a mulher é legal, mas não dessa maneira. Você tem que estar num contexto aí, de saber o que ela... Até porque tem um detalhe, por exemplo, testosterona na mulher você não consegue dosar. Não tem um método bom para dosar. Então, assim, como é que você faz? Você trata um questionário de sintoma. Você pergunta lá como é que ela está, como é que ela não está. É complexo tratar do assunto. Mas, assim, a menopausa tem a ver com isso. Então começa o desinteresse sexual da parceira, ela vai num desses colegas que não são especialistas, a primeira coisa que ele faz, passa um gelzinho de testo, ou põe um chipzinho de testo. Não vai resolver, porque tem o resto, entendeu? Então a gente tá... E outra coisa, né? Eu acho que o fenômeno do Instagram, ele implica uma beleza instantânea, você tem que estar bonito o tempo todo, você tem que estar bem, né? Você não tem problema, né? Sua vida é maravilhosa. E você tem problema. Todo mundo tem, né? Mas o que então? Eu acho que eu sou essa mulher que, né, sei lá, daqui... 25 anos. Uns 25 anos. Brincadeira. Eu tô com essa preocupação, realmente, assim. Eu posso fazer alguma coisa para quando eu entrar na menopausa, eu... Tá melhor do que poderia estar, não sentir tantas Então, você está, vamos dizer assim, na perimenopausa. Você quer se preparar para a menopausa. Exato. Você quer se preparar para esse momento que foi quando você começou a menstruar. Exato. Esses dois extremos da vida da mulher, né? Sim, você pode. Primeiro, entendendo que você vai passar por uma mudança. Uhum. Segundo, você tem que ter hábitos saudáveis. E esses hábitos implicam uma alimentação saudável, uma mente saudável e um exercício físico adequado. Se você fizer isso,
você vai perceber que os sintomas vão aparecer normalmente e você vai procurar uma pessoa que eu acho que é o endocrinologista, melhor é o ginecologista, porque o endócrino vai tratar a parte hormonal, mas ele não vai tratar as questões femininas, como desejo sexual, como distúrbios menstruais e outros, né? Então, você pode fazer isso. Acho que essa é o recado, né? E essa evolução de gerações, você tem uma bagagem já como médico. Mudou muito a cabeça da mulher de 20 anos atrás e a mulher hoje com relação a esses sintomas da menopausa? Mudou muito. Mudou muito por quê? Primeiro porque a mulher de hoje tem uma consciência muito maior. Então você pega aí a jovem, os nossos residentes lá, eu só tenho residente mulher praticamente, né? Todas se cuidam, todas fazem ginástica, todas têm uma preocupação com isso. E assim, cada vez mais esses residentes, sendo a maioria mulher, eles se interessam pelo tema. Então a gente não vê muitas mulheres, os meus principalmente, né? Eu tenho 2 grupos, né? Um no Hospital Ipiranga, que são residentes de 1º, 2º e 3º ano, e tem os de 4º, 5º ano, pós-graduandos, que são da especialidade já, da uroginecologia. Esses iniciais, você percebe que a grande maioria, ele se interessa pelo tema, que principalmente a gente tem uma ligação muito grande aqui na Escola Paulista, onde eu fiquei 20 anos, né? Que tem um departamento muito forte, né? De climatério e anticoncepção. Existe assim, aí a coisa é feita, muito bem feita, muito sério, né? E isso realmente traz para a pessoa um rendimento no consultório. É importante falar isso também. Dá satisfação e ela começa a perceber que aquilo é bacana. E aí também outra coisa, né, que nessa linha é o laser, né? Eu tenho no consultório, porque justamente para atender essa demanda da pessoa que chega lá com um distúrbio. Poxa, eu estou com a vagina seca, mas eu não posso tomar hormônio porque eu tive câncer de mama. Tá bom, tá aqui. Aí o laser é para vagina seca? Também. É um santo remédio. Laser é bom para tudo, para a pele, para a cara, para o rosto. Faz um efeito assim fantástico. Para a síndrome da geniturinária da menopausa, o nome disso, SGUM, é ótimo, né? Então você vai coordenando ali com hormônio tópico, hormônio sistêmico quando ela pode e tal, e o resultado é fantástico. Você não pode achar que é tudo a panaceia do laser, né? Às vezes eu vejo lá uma paciente com continência urinária franca, perdendo ao tossir, subir, vai num X da vida aí, não, faz o laser, não adianta. Ele é um complemento, entendeu? Como eu expliquei em outra situação, né? Outra coisa que chega muito na demanda de consultório é assim, uma paciente com uma lombalgia, uma menina, com uma dor lombar, e a dor lombar dela faz aniversário. Mensalmente, ela fala, tem um período do mês que a minha dor aumenta demais. A gente fala assim, você já investigou endometriose? Essa é a primeira coisa que eu falo. E na maioria das vezes não. Menina jovem nunca procurou ajuda. O que é endometriose? Isso é um outro tema muito legal de falar. Endometriose é o conteúdo que todo mês a mulher coloca para fora porque ela não engravidou, né? Quando ele acomete os órgãos da cavidade pélvica, principalmente os ovários, né? E ele acomete as estruturas dos ovários, como eles são moles, eles caem, eles grudam no centro, né? E caem atrás. São os ovários que se beijam, os kissing ovaries. Vamos lá. Endometriose afeta 1 em cada 10, leva de 7 a 8 anos para fazer o diagnóstico. Uau. E a mulher procura em torno de 10 médicos até que alguém fala para ela que ela tem endometriose. E por quê? Porque é comum você, jovem, na escola, seus 10, 13, 14 anos, quando você começa a ter a menstruação, começa a sua menarca, e você, na educação física,
se contorce de dor e a professora tira você dali, dá uma cólica, você vai para casa, sua mãe fala: filha, todo mundo tem cólica, todo mundo tem dor. E aí o processo vai. Aí você põe lá, dos 14 aos 24, 10 anos. Quando chega, ela já tem um comprometimento. Porque a endometriose não é um câncer, mas ele tem uma situação que maltrata muito a pessoa que tem. Porque é muita dor. É muita cólica? É muita cólica, é muita dor. Então, um ortopedista atento, que nem o José, ele sabe que se não é de causa de aniversário, possivelmente a primeira coisa a se pensar é endometriose. Entendeu? Então, outro conselho: não é normal ter cólica menstrual. Olha como é importante falar isso, né? Se a gente faz o diagnóstico precoce, muda a história natural da doença. Muda completamente, porque aí, nesse caso, um anticoncepcional de maneira contínua resolve o problema. Entendeu? Você... Posso contar uma historinha? Por favor. Vocês gostam. O anticoncepcional, ele foi baseado no estro feminino. O que é o estro feminino? É o cio. Então, a fêmea da natureza que todo mês manifesta o cio é a mulher. Então, o mês mais estro menstrual. Entendeu? O calendário gregoriano foi criado em cima disso. E a pílula anticoncepcional foi baseado nisso. Então, você toma 3 semanas, interrompe uma para ter um sangramento, que não é uma menstruação, é um sangramento de deprivação. Até que um indivíduo aqui no Brasil, o Dr. Elzimar Coutinho, médico baiano, famosíssimo, e era interessante, você ia no congresso, o professor catedrático estava dando aula, tinha 10 caras assistindo. Você ia na dele, tinha fila para entrar. Porque ele falava, ele tem um livro chamado Menstruação, a Sangria Inútil. Por que você precisa sangrar? Só se você quer. E aí vocês, empoderadas, nos últimos 30 anos, começaram a decidir quando que você quer sangrar, como, ou se você não quer. E aí quando você faz a emenda do anticoncepcional, você não tem sangramento. Aí você pode, né? Eu não atendo muito adolescente, porque nem tenho muita paciência. Né? Sou italiano, né? Isso é uma coisa que eu não tenho paciência. Mas aí as meninas iam lá no comecinho de dezembro, falaram: vamos fazer o seguinte, ó, você vai tomar pílula direto, né? Ou anel vaginal, ou injeção, o que você quiser. Você só vai sangrar depois do carnaval. Você vai passar todas as suas férias na praia, tudo. Vai namorar bastante no carnaval e não vai engravidar. A mãe fala: mas doutor, maravilha, mas o senhor está estimulando a minha filha a isso. Então, mas ela não vai voltar grávida depois do carnaval para sua casa. Entendeu? Então, isso é uma rotina que a gente usa muito. Tem que saber usar, tem lá suas consequências de usar, mas é fundamental. Por exemplo, você pega a jovem lá, 14 anos, que morre de cólica, você entra com anticoncepcional, acaba o problema. Entendeu? Então, a primeira coisa a se pensar para essa moça é acolher. Entendeu? Não achar normal. Não, vamos usar um termo moderninho, normalizar. Uhum. Não. É escutar, acolher, entender que tem como resolver. Que tem como resolver. E também é desafiador o diagnóstico, fora os sintomas, né? Quais são as medidas de investigação, fora a história clínica bem... Olha, um exame clínico bem feito, eu insisto muito com isso, eu sou muito chato com esse tema. Eu acho que um exame ginecológico é uma coisa para você ter muito cuidado, você precisa aprender a fazer. Acolher, deixar a mulher bem à vontade, você examinar, fazer o toque vaginal com calma. Se você tem ultrassom básico no consultório, ajuda muito.
E eu insisto muito com a questão do toque retal. Doutor, por que isso? Porque através do toque retal você vê o conjunto de fáscias e músculos, obturador, todo o assoalho pélvico em si. Isso ajuda. Você fundamentou sua hipótese, aí vem a investigação ativa, que é o ultrassom com preparo do intestino, com gente treinada e a ressonância. Esses são os 2 exames que batem o martelo, né? Mas você já tem ali, por exemplo, a ultrassom com preparo, ele é um marcador total. A pessoa treinada, ela te entrega um mapa completinho. E como vocês, ortopedistas, não vivem sem imagem, a gente até vive, menos, mas vive. Como para a próstata já tem a fusão de imagem, não sei se tem na ortopedia, Sim. que funde um exame de ressonância que ele não é dinâmico, pelo menos nós não temos no Brasil ressonância dinâmica, de movimento. Isso tem na Holanda, né, meu ídolo na medicina, o Dr. John DeLancey, de Michigan. Ele estudou essas situações em ressonância dinâmica. Nós não temos. Então, a fusão faz o seguinte, faz a ressonância e funde com o ultrassom, que é dinâmico. Então, você está vendo, a lesão está aqui, está aqui. Aí você dá um mapa para o cirurgião decidir o que vai fazer. Entendeu? Só que uma doença que acomete bexiga, acomete uretra, acomete intestino. Então, você tem que também ter um profissional treinado para isso. Excelente. Aí o senhor já abordou sobre a opção cirúrgica. Quando é indicado o tratamento cirúrgico? Quando o método de tratamento clínico não funcionou. Na verdade, tem um professor aqui da Escola Paulista, meu amigão, Eduardo Schor, e ele tem batido nessa tecla. A última medicação efetiva para isso foi o Zoladex, que é a goserelina, acetato de goserelina. Tem 30 anos. Aí se tentou outras coisas, por exemplo, o uso da gestrinona é muito bom, mas não sob a forma de chip. Você pode usar ela de gel, você pode usar intravaginal, intrarretal, é muito bom. Porque se você passa do limite, você tira, entendeu? Quando você põe o chip, não tem. E também não tem evidência, né? Então, hoje o desafio são essas medicações que elas tentam... aqui na Escola Paulista ele estuda muito essa questão de drogas alternativas, tipo unha de gato, porque às vezes o SUS não consegue dar demanda para isso. Até ele teve essa semana em Brasília, ele vai gostar quando eu mandar esse podcast para ele, porque ele foi para Brasília defender, ele conseguiu uma audiência pública no Senado para tentar ajudar maneiras do SUS conseguir tratar isso. Que legal. Né? Porque é uma epidemia. Aqui em São Paulo tem uma coisa curiosa. Aqui na Cachoeirinha, no Hospital da Cachoeirinha, tem um projeto da Prefeitura Municipal muito bom, que eles têm conseguido, capitaneado lá pelo Dr. Luciano Gibran, amigão também, 80 pacientes por mês. De 50 a 80 pacientes por mês estão sendo operados. Uau. Eles conseguiram uma verba, custa uma fortuna. Isso custa 500 mil por mês. Entre médico e equipamento, porque é uma coisa muito elaborada. Você precisa de um médico elaborado. Então, ele foi muito inteligente. Ele montou uma equipe de várias escolas e ele está conseguindo ajudar essas mulheres. Essa fila está andando. Você imagina o que ele vai tirar de dado disso? Não, maravilhoso. Entendeu? Uma outra pergunta também é assim, isso faz parte do meu questionário, na minha anamnese no consultório. Se teve história traumática, os red flags, aquelas bandeiras vermelhas. E uma coisa que eu tenho visto muito, de um certo tempo para cá, são as mulheres falando da frequência da infecção urinária. Isso é uma coisa comum, não é? Quando tem que se preocupar? Como uroginecologista? Então, esse aí é o dia a dia do consultório, né? Infecção urinária de repetição. A infecção urinária que acontece 2 vezes por ano, quando o casal vai de lua de mel, né? Não sei se é bom o termo, não sei se a gente vai ser lugar, mas eu vou falar, né? Chama cistite da lua de mel, né? Quando tem lá uma relação sexual um pouquinho mais calorosa, mais intensa, mais vezes, a uretra da mulher é muito curta, 3 centímetros, né? E daí a primeira coisa que ela faz, ela
se lava constantemente. E não se lava com o sabonete correto. O sabonete para fazer higiene vaginal é com pH ácido. Você não vai achar qualquer um aí. Entendeu? Vai essa dica aí. E aí acontece. Então, uma vez, duas, isso acontece. Agora, quando ela passa de 3, documentada com urocultura, porque se ela chegar para você, doutor, faz 2 dias que eu estou com dificuldade, estou ardendo, queimando, qualquer médico, Zé, está autorizado a tratar. Tratamento de curta dose, tá? Fosfomicina, um envelopinho, acabou. É preferível você tratar do que você pedir para ela fazer o exame, ela não vai voltar e dar 10 dias de antibiótico, tá? Não. Outra coisa, não dá nenhuma fluoxacina, nenhuma quinolona nova, nenhuma. Cipro, GAT, nitro, não. Porque isso está condenado em mulher, vários as 3 drogas são essas: a fosfo, o Bactrim, velho de guerra, e a nitrofurantoína. Essas são as 3. É bastante comum. Quando cronifica, aí tem que ir para a gente investigar outras coisas. Porque aí a bactéria já fez um filme na bexiga, né? Aí a gente tem que investigar. É a paciente que me atrasou para chegar aqui. Porque a consulta não termina. Aí você fala da Cranberry, aí da Demanose, tudo são paliativos, né, para ajudar. Mas aí um equilíbrio da flora, um probiótico, tudo isso ajuda muito. Voltando à dica do sabonete íntimo, tem que usar todo dia? Aí vai da educação que você recebeu, que você tem. Se você usa sabonete, porque muitas mulheres não usam sabonete para lavar o corpo, né? Usam só para axila. É mesmo? É. O ideal seria a gente tomar banho frio e usar sabonete só nas axilas e onde tem glândula. O resto não precisa. Mas a gente vai lá, a gente aprende. Né? Puxa! Puxa, né? E assim lá com o seu genital também. Como é um sabonete de uso íntimo, sim. Tá. Ele mantém o pH ali abaixo dos 4,5, que ele é onde tem que estar, tá ótimo. Mas se você pegar todos os sabonetes, a primeira coisa que você vai comprar sabonete de quê? De bebê. Que é neutro. pH 7, não serve. Entendeu? Entendi. Então você tem aí um monte de mulheres que têm aí problemas de conteúdo vaginal não satisfeito. Isso aí é um tabu. Antigamente se fazia ducha vaginal, né? Então, hoje não. E como que a mulher consegue comprar com pH ácido? Ela só chegar na farmácia e... Pode falar o nome? Pode. Olha, eu costumo dizer um que tem aqui na Drogaderma, chama Androginecol. Pronto. Partiu? Eu teve um tempo que eu até vendia no consultório, porque não achava, então eu comprava, mas aí a receita não deixa você fazer isso, né? Como é que eu vou vender, entra sem nota, essa coisa. Eu oriento isso aí. Isso é uma boa dica. Ótimo. Vou comprar. Uma outra coisa que também é de saúde pública, eu acho que é importante a gente falar, é sobre a vacinação do HPV e um pouquinho sobre o que é essa doença. Excelente. HPV é uma coisa que é importantíssima, essa sua pergunta. Parabéns, cara, parabéns. É assim, o câncer de colo uterino e de vulva foi erradicado no Reino Unido por conta da vacina. Tá? Não existe mais. Nós ainda temos, que a gente não vacina. Então, assim, os estados do norte têm uma prevalência muito grande de câncer de colo e o do sul de mama, porque são 2 Brasis diferentes. Vacinação deveria ser obrigatória para toda mulher dos 9 aos 13. No SUS tem a quadrivalente e no privado a nonavalente, tá? Homens também, 11, a partir dos 11 até os 14, 15. Fez diagnóstico de HPV com qualquer idade, porque 30% do mundo sexualmente ativo tem. Fez diagnóstico, vacina.
E me fala uma coisa, tem muita diferença da vacina, porque tem uma vacina que é da rede pública, né? Que é a Quadrivalente. E a outra que é a mais nova da rede privada. Não tem muito, não. Não Em termos de saúde pública, existe um benefício, porque a Noravalente, ela atinge novas cepas. Tá. Porque ele está em transformação, entendeu? O problema do HPV é assim, você tem a infecção, você precisa ter um hospedeiro que seja, ter predileção, porque senão todo mundo ia fazer doença, né? Ele vive muito bem aí. Acontece que daí a mulher com 40 a mais, ela separa e ela começa a ter outros relacionamentos. Ela tem mais de um, né? Ela não teve tempo de ter antes, mas ela começa a ter mais agora. E aí nessa ela pode se contaminar. Se ela vai ter tempo de desenvolver doença, normalmente não. Mas é uma vez que você está num casamento estável, lá parceiro único, né? Não precisa, teoricamente, né? Não pense vocês que as mulheres não traem igual os homens, viu? Que eu tenho muita dessa demanda no consultório. Então, assim, vacina todo mundo. Mas tem também, porque parece que mulher 40 a mais tem que tomar 3 doses. Todas têm que tomar Todas têm que 3 tomar doses. 3 doses. Todos. Na Nonavalente são 3 doses. Uma por ano? Como é que é? Não. Não? São 3 doses únicas. Únicas, tá. Toma uma, toma a segunda dali 1 mês e toma a terceira dali 6 meses. Entendi. Isso para esses 2 tipos, ou na rede pública ou Na rede pública também. Também. Acho que vacina boa é a vacina aplicada, né? A vacina no braço. vacina, né? Então, acho que a gente tem que falar... A vacina para o HPV não tem discussão. Doutor Carlos, você está lançando um curso para mulheres que vão entrar na menopausa? O que é? Na verdade, há 1 ano e meio atrás, eu e mais um grupo de professores universitários, nós criamos uma plataforma digital para dar cursos para médicos, né? Esse curso pode ser para ginecologista, principalmente, endócrinos e clínicos gerais. Chama Climatério 360. Se vocês quiserem procurar aí no Instagram, vocês procurem por @case.cursos ou IBAI, que é uma associação que a gente tem. A IBAI já tem uma tradição grande na otorrinolaringologia. O objetivo do Climatério 360 também é um Instagram, @Climatério 360. Ele vai varrer todo esse assunto. Serão 2 dias, dia 6 e 7 de junho, no Intercontinental. Vocês podem procurar, quem é médico e está assistindo, se interessou. Vai ser uma coisa bastante inovadora, porque a gente tem muita coisa ruim que acontece aí. Vai de acordo com o que você queria, né? Não, e a gente está precisando disso, né? Adorei. Uma pergunta que eu faço para todo convidado, terminando o programa, dentro da sua especialidade, o que é o futuro, Delroy? O que você vislumbra, assim, que talvez a gente está caminhando para esse... Eu acho que o futuro da ginecologia é a gente dar um passo atrás na mídia social desavisada. Nossa, maravilhoso. A gente não tem um portal, a gente não sabe no que a gente confia, no que a gente escuta. E acho que prevenção, que é não aumentar de peso, fazer exercício físico. Se for realmente querer dar à luz de parto normal, sei, possível, mas precisa gastar um tempinho ali com fisioterapia pélvica, não pode ter um neném muito grande, não dá para usar fórceps. Tudo isso tem que estar no jogo. Então, assim, se o bebê estiver lá numa variação de posição não adequada, vai transpor o canal pélvico. Então, ter uma conversa franca, né, com isso. Eu acho que nós estamos num boom de terapias inovadoras que ainda precisam ser provadas, validadas, né? Não é fácil fazer ciência. É muito mais fácil usar qualquer coisa de qualquer jeito, sem validar. Mas se o jovem ele tiver isso na cabeça... Eu invisto muito nisso, eu invisto muito nos alunos, né? Eu conecto muito com eles, assim, boas práticas. Não, estudem, façam residência. Sei que é difícil. Residência de ginecologia hoje é uma loucura, né?
relação candidato-vaga é um absurdo, porque tem um monte de gente, né? Então, acho que o processo de validação dessas verdades, né? Ela tem que ser feita por portais adequados. Nenhum jovem hoje quer fazer pós-graduação. Só que você não sabe aonde que você procura, né? Qual que é o médico bom? Aquele que tem um Instagram com 2 milhões de seguidores ou o meu que tem 5 mil? Sei lá. Não tenho paciência para ficar fazendo. Tenho que fazer. Mas você é médico, né? Você não é influencer, né? Então, as Não, mas você tem que ter um entender. pouquinho, né? Eu falei para você no começo. Eu também tenho um podcast. E eu acho que esse veículo, dessa maneira com que vocês dois, parabéns pelos dois, é o correto. Que isso, ele fica exposto, isso visualiza e as pessoas começam a se preocupar com o que a gente falou aqui. Eu acho que o objetivo nosso aqui é levar qualidade de vida. É isso aí. Se o meu paciente que está lá do outro lado entendeu que endometriose causa dor lombar e precisa ser investigado, eu acho que eu já atingir esse objetivo. Então, Sim. primeiro, eu quero agradecer demais Bom, a obrigado. sua disponibilidade. Eu acho que o tema é tão rico que a gente tem que fazer uma segunda parte. Vamos. O segundo, eu quero que, para o próximo programa, trazer alguns exemplos de cirurgia, mostrar como é que é Trago. a visão do cirurgião. Talvez trazer teu filho aí Tá, para a gente fazer um... Como é que o jovem vê, né? Exato. E quem está em casa, quer acessar o consultório do Dr. Delroy, como é que faz? Qual é o caminho? Você pode procurar aí pelo @Dr. Carlos Delroy e lá vai abrir todos os links e tem os telefones do consultório, que posso falar? Claro, por favor. É o 11 970 74 6320. Esse é o WhatsApp. Fala de novo, por favor. 11 970 74 6320. Perfeito. O Instagram é fácil. É fácil, hoje todo é mundo fácil. tem, né? Excelente. E ele é bem ativo, tem uns vídeos fantásticos, tem um podcast, então é um conteúdo rico para a gente acessar. E aí, Gi? Ele quer fazer um segundo programa, eu quero fazer um terceiro só de Qual é o tema que você mais mulheres gostou? 40 mais menopausa. Tá? Ela está se preparando para chegar no 40, entendeu? Então, Esse é um tema ótimo, esse é um tema bom. E tem muita coisa que a gente pode falar. É que a gente estava falando antes, não deu tempo de falar, né? Mas a gente programa um próximo para falar com vocês dessa situação que a gente estava falando, né? Que é a síndrome da vagina larga, que é uma coisa que aflige as mulheres. Muita coisa. Muita coisa para falar. Gi, parabéns. Hoje você não usou o microfone como Não, eu tanto... fiquei tímida, mas eu vou pegar esse outro programa, tá? E aí vai ser só... Eu vou começar a gravar os bastidores, né? É legal, viu? O making off é muito bom, faz uma sucessão. Boa. Verdade. Boa. Vamos para a próxima? Bora. Delroy, de coração, obrigado demais. Obrigada. E vamos para a próxima. Pessoal, saúde, a palavra se diz prevenção. Então, se você tem dúvida, se você gostou desse papo, se você tem algum familiar que precisa ouvir um pedacinho da nossa conversa, vamos divulgar, vamos propagar a informação correta e acessar as redes sociais de quem faz a especialidade. Bora para o próximo programa. Nossa coluna espera vocês para o próximo episódio.